Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tálio Pimenta e no vídeo dessa semana eu gostaria de compartilhar com vocês um caso clínico conduzido recentemente com alguns colegas, no qual foi necessária a sedação de um equino cardiopata para a realização da ecocardiografia como exame diagnóstico. Então, no relato desse caso, vai ser importante e interessante a gente observar o papel, a importância da multidisciplinaridade da medicina veterinária, das diferentes especialidades trabalhando em conjunto. E então o anestesista fora de uma rotina normal de bloco cirúrgico, da área de atuação que nós normalmente atrelamos à rotina de anestesia veterinária, e qual que seria o impacto dessa sedação nesse exame diagnóstico, no diagnóstico através do exame da ecocardiografia. E qual a importância da anestesiologia, dos conhecimentos na anestesiologia, juntamente com as diversas outras especialidades, para a melhor acurácia, ou a identificação desses possíveis vieses aí na realização desse exame. O caso clínico dessa semana é relacionado à sedação de um equino cardiopata e o impacto dessa sedação nos exames complementares no caso de uma ecocardiografia para fins diagnósticos, de uma insuficiência cardíaca. Então, esse paciente, ele tinha uma regurgitação de mitral, aqui identificado então o coração, então o fluxo sanguíneo está aqui do lado direito, o lado esquerdo do coração, no lado esquerdo sai pela via de saída do ventrículo esquerdo e a artéria aorta, e aqui no caso existe um refluxo, ou seja, não há uma oclusão completa dessa válvula e parte do volume ejetado que deveria sair pela via de saída e a artéria aorta, ele reflui para dentro do átrio esquerdo, levando ao aumento do átrio esquerdo e outras repercussões hemodinâmicas importantes. Então, o animal em questão era um potro PSI de 8 meses de idade, em torno de 300 quilos de peso, e esse animal apresentava histórico de alterações de nível de consciência, quase que à beira de uma síncope, de uma perda de consciência, de desmaio, e o que levou a entrar em contato com o veterinário que foi fazer atendimento, pelo relato inicial, suspeitando de uma alteração neurológica, e depois nosso exame clínico minucioso identificou um sopro holosistólico grau 4 de 6, E a partir daí entrou em contato com colegas da parte de cardiologia e que foi tentado inicialmente fazer esse exame ecocardiográfico animal sem sedar, mas por ser um animal de uma raça um pouco mais difícil às vezes de lidar, que a gente chama de sangue quente, e um animal jovem que não tinha costume em manipulação de tronco, não permitia entrada no tronco, e ficava mais estressado, tentava pular. E quando foi tentado fazer fora do tronco, esse animal investiu contra os veterinários, com a mão, tentou, quase que quebrou o equipamento, inclusive de machucar as pessoas envolvidas. E foi daí a opção, infelizmente, de fazer a sedação desse paciente. Eles tentaram no início uma associação com a cipromazina, mais leve, mas que foi não viável, necessitando de uma sedação um pouco mais intensa. O protocolo que foi utilizado foi a associação da detomidina, uma dose arredondada aqui para 8 microgramas por quilo, e a metadona de 0,2 miligramas por quilo, de uma neurolepto, analgesia, e administrado ambos pela via intravenosa, e a partir de 5 minutos o paciente já estava bem sedado. Então aqui o paciente, depois de realização do exame, da análise, então a gente tem aqui o que é indicado de VD, seria o ventrículo direito, então aqui um corte 4 câmaras do ecocardiografia, o VE, ventrículo esquerdo, o AD, o átrio direito, um pedaço dele aparecendo aqui no corte, lembrando que o cavalo é enorme, então precisa de uma frequência baixa para conseguir que você consiga fazer a varredura e cabe na tela. E olhem o tamanho do átrio esquerdo desse paciente justamente por conta desse refluxo existindo. E aqui o Color Doppler, o modo Color do Doppler, mostrando essa região toda colorida aqui no meio do fluxo, onde está tendo regurgitação desse volume que deveria ir para frente, ou seja, que ele deveria ir na via de saída e na artéria aorta, ele está voltando para dentro do átrio, causando uma congestão, esse aumento de volume que a gente pode observar no átrio e todas as alterações depois que podem existir de remodelamento,
cardíaco e insuficiência também progressão. Então, com 5 a 10 minutos, né, da sedação, foi esperado 5 minutos da sedação, e começou a realização do exame, né, pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo, né, com a ecocardiografia pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo. Então, em torno de 5 a 10 minutos foi finalizado do lado direito, né, e esse paciente apresentava aqui, né, parâmetros de diâmetro, né, do ventrículo, e aqui, né, o que a gente pode chamar atenção, o volume diastólico final do método Take Holds. Então, aqui ele tem 1.581 ml no final da diástole e no final da sístole 776 ml. Né? E de forma que calculado, né, a fração de ejeção, então essa fração de ejeção de 51%, podendo arredondar aqui para facilitar, um stroke volume, um volume sistólico de 804 ml e um delta D, que seria representante a fração de encurtamento de 28%. E a gente já vê que a frequência cardíaca desses animais, animal em questão, estava em 66 batimentos por minuto, ou seja, não estava numa bradicardia intensa que a gente observa, né, ou intensa, uma bradicardia considerável, né, nem está em bradicardia, mostrando que já devia estar passando um pouco esse efeito. Pode ser que ele tivesse bradicárdico, né, que a gente sabe o pico dessa bradicardia acontece em menos de 2 minutos, né, mas já mostrando que não teria esse efeito redutor da frequência cardíaca que os alfa-2 promovem, né, visivelmente nesse paciente. E aí, primeira pergunta, né, será que o protocolo sedativo que foi utilizado, um agonista alfa-2 adrenérgico, poderia, né, ter influenciado negativamente a parte cardiovascular, do que a gente já sabe, né, pela literatura? Então, esse trabalho do mestrado foi orientado pelo professor Francisco, na Unesp Botucatu. Eu utilizei detomidina, né, para avaliar. Na verdade, a gente criou um modelo de bradicardia induzido por detomidina e vendo se a iosina ou a atropina ou usar salina, né, o senado, o placebo, para reverter essa bradicardia. Então, aqui o gráfico de variação da sedação, ou seja, 100% eram os animais antes de sedar, a altura máxima de cabeça era considerada 100%, media depois que sedou a altura até do queixo para o chão. Então, pico com 5 minutos de 40% da altura inicial, e com o passar do tempo, ia passando o efeito sedativo, essa cabeça ela voltava. E isso na literatura é descrito como efeito sedativo, é a maior indicação de efeito, né, de cessar esse efeito, ou da magnitude da resposta sedativa, é a altura da cabeça chão no equino. E a partir de 60 minutos, essa altura da cabeça não deu diferença estatística em relação ao valor basal. Ou seja, seria a duração de sedação de 60 minutos. Mas observe que foi usada uma dose muito maior do que a usada no potro, de 20 microgramas por quilo, mas lembrando que no potro, né, o efeito sedativo ele vem pela sinergismo, sincronia do uso do opioide associado ao alfa-2, agonista alfa-2 adrenérgico. Desculpa. E quando a gente observa o gráfico da direita de resistência vascular sistêmica, a gente observa que quando aplica o alfa-2, né, indiferente do grupo, a gente vê que não deu diferença nem para sedação, nem para resistência, porque os anticolinérgicos não mudam, né, a resistência vascular, nem causam sedação. Era de se esperar que não houvesse diferença. E a resistência vascular sistêmica a gente vê que aumenta em mais de 2 vezes, né, após a administração do alfa-2, e que com o passar do tempo, em torno de 30, no máximo 45 minutos, o maior que teve aqui, uma pequena diferença num dos grupos, mas já passou o efeito de aumento de resistência. Esse valor da resistência não é diferente do valor basal estatisticamente mais, né? Então, frente a esse conhecimento da literatura, né, veio a questão, e vamos repetir isso com 45 minutos, né? O animal ainda estava sob um pouco de efeito da sedação, né, mas era só para conferência, né, e dava para realizar o exame, né, conseguiu realizar o exame, posicionar as janelas, que é difícil no caso do equino, né, para entrar para fazer transtorácico, né, esse eco. E aí aqui, conforme a comparativa, né, do lado esquerdo, 5 minutos, né, de 5 a 10 minutos da sedação, e do lado direito a partir de 45, né? Então a gente observa que houve sim um aumento do volume sistólico, da fração de ejeção e da fração de encurtamento. Então saiu aí da fração de ejeção de 50%, 51 arredondando, para 75%, um aumento de quase 25%, né? O volume sistólico, o stroke volume, saiu de 805 ml para quase 1 litro, né? E a fração de encurtamento de 28% para próximo de 47%. E a frequência cardíaca de 66 para 82. Ou seja, quando a gente observa isso, né,
a gente vê que como foi importante repetir esse eco após os 45 minutos da sedação. Bom, então com esse caso clínico, né, fica a importância da multidisciplinaridade na medicina veterinária, ou seja, da atuação de diversas especialidades em conjunto, e a partir daí, né, a gente viu quão importante, né, tendo em vista esse paciente que não foi né, na primeira tentativa de não sedar ou usar uma tranquilização com fenotiazínico, no caso até depois com um opioide, o butorfanol, não foi possível, né? Precisou-se lançar a mão de um alfa-2 agonista, no caso a detomidina, lembrando que eles causam repercussões hemodinâmicas importantes, como aumento da resistência, redução do débito, e que isso foi verificado na realização do ecocardiografia, né? Então, uma vez que o ecocardiografia foi um exame até para diagnóstico, né, de uma insuficiência valvular, né, e de insuficiência cardíaca, remodelamento, ou seja, o uso desse fármaco ele pode contribuir para a piora, né, de uma regurgitação, de fração de regurgitação, né, de estimativa em relação a isso. Então foi tão importante, né, da gente associar a equipe envolvida, né, de 3 veterinários de especialidades diferentes, né, e a troca de informações, de conhecimentos, de forma que a repetição desse exame após 45 minutos de uma sedação com uma dose relativamente mais baixa, né, do que a gente viu na literatura, mostrou que houve uma melhora na parte hemodinâmica, principalmente em volume ejetado do coração, o débito, a frequência cardíaca um pouco melhor, e também tanto a fração de ejeção quanto a fração de encurtamento. Então, até logo.